para um uso especial. Vamos imaginar, no caso de um sequestro no presidente, se o policial enxergou este sequestro, por exemplo, e não tem um veículo motorizado nesse momento, ele pode parar qualquer cidadão motorizado com veículo e requisitar a propriedade deste cidadão e perseguir os sequestradores. Então, esta é a requisição administrativa. Usa o bem privado em caso de urgência, em caso de emergência. Ainda a pergunta sobre a servidão administrativa. Professor, o que seria, então, a servidão administrativa? A servidão administrativa também não tem por objetivo retirar a propriedade privada e passar para o Estado. Ela tem apenas por objetivo usar um pedacinho da propriedade privada. Em relação a esse pedacinho da propriedade privada usado pela servidão administrativa, o pobre do particular proprietário privado não poderá, então, se utilizar, gozar deste espaço mais, porque ele está sendo utilizado pela servidão administrativa. O grande exemplo de servidão é a passagem de fios de alta tensão. Precisa passar por algum lugar para alimentar de energia elétrica toda a coletividade. Então, o que se faz para passar os fios de alta tensão pela propriedade privada? Faz-se uma servidão administrativa. Bom, então a resposta correta só pode ser a alternativa A, que mostra uma supremacia muito intensa da administração quando retira a propriedade privada e passa essa propriedade, transfere essa propriedade para o Estado, para o patrimônio público. É óbvio que quando o Estado age desta forma, precisa indenizar o cidadão do valor do imóvel, do valor do bem, né, desapropriado. Valor este que tem que se reputar sempre ao valor de mercado. Agora vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta também é uma prova da CESP, de 2008, só que a terceira prova é uma prova bem atual. Diz a pergunta: referentemente aos contratos administrativos, assinale a opção correta. Alternativa A. A presença da administração pública na relação contratual é suficiente para se qualificarem avenças no contrato administrativo? Gente, esta pergunta é bem interessante no seguinte sentido. Veja, a mera presença da administração pública não é suficiente para se qualificarem avenças de direito público. A administração pública, para a aplicação dos princípios da supremacia e indisponibilidade do direito público no contrato, é necessário que este contrato seja regido. A alternativa também não está adequada com a pergunta. O princípio da continuidade, de fato, impede que o particular contratado pare de prestar o serviço. Isto daí é verdade. Agora, falta de pagamento é uma causa de suspensão da execução do serviço. A diferença entre o contrato privado e o contrato público aqui é que a administração pública, de fato, ela precisa deixar de pagar o contratado por um período maior do que no contrato privado. No contrato privado, no primeiro inadimplemento, já pode o particular, né, a outra parte contratual, aquela que tem o crédito, parar de prestar o serviço. Aqui não, na administração exige-se um período. Então, o período, né, seria um lapso temporal e não um impedimento absoluto, como diz a pergunta. Vamos para a terceira, então, alternativa? Terceira alternativa. As cláusulas exorbitantes possibilitam à administração pública alterar unilateralmente o contrato administrativo, exceto no que se refere à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro? Esta alternativa é a alternativa que está correta. Veja, no bloco anterior, eu já havia administração, tendo em vista a supremacia do interesse público, alterar unilateralmente as cláusulas contratuais? Resposta: sim, pode. O que
que ela não pode? Ela só não pode deixar de pagar. E é por isso que vem a equação econômico-financeira do contrato. Se ela aumentar as obrigações do particular, ela vai aumentar, em consequência, o ônus dele. Se ela aumenta a obrigação, ela tem que aumentar o valor. E este aumento deve ocorrer de maneira proporcional. Portanto, esta é a alternativa correta para a pergunta. Vamos ver ainda a última alternativa e saber se essa alternativa também não poderia ser verdadeira. Acho muito difícil. Vamos ver a alternativa. Alternativa D. A modificação da finalidade da empresa contratada pela administração para a prestação de serviços implica automática rescisão do contrato administrativo? Gente, para esta alternativa, deve-se aplicar a lógica e o bom senso. Nós sabemos que a administração goza de certos poderes, mas ela não goza de um poder de alterar a finalidade da empresa contratada. Isso não pode acontecer. Isso extrapola o âmbito de atuação da administração. Então, esta alternativa está incorreta, não se presta para a resposta da questão. Finalizamos com esta última pergunta o programa de hoje e esperamos reencontrá-los na próxima oportunidade. Muito obrigado.